Queria agradecer ao meu querido amigo Harrison Leite o convite, ao Dr. Clériston o convite. Sei que é uma alegria enorme estar falando junto com o Dr. Fernando Mombelli, meu conterrâneo, quem eu conheço já há bastante tempo, professor dos nossos cursos. E de manhã, eu acho que foi o professor Arthur, colocou uma frase que a gente pode discordar de pessoas inteligentes, então eu quero dizer que eu vou discordar de quase tudo que o Dr. Fernando Mombelli disse. E eu vou tentar explicar. Então, antes, mencionar uma questão que eu julgo muito relevante. Eu conversava com o Dr. Mombelli e nós, na nossa atividade profissional, quase 100% do tempo, estamos em lados opostos à fiscalização e eu defendendo aqueles que, os meus clientes, obviamente, sempre de forma injusta recebem as suas autuações, né? Mas o que eu mencionava para ele é que, como cidadão, o que a gente vê é que a Receita Federal e a maioria das receitas estaduais são efetivamente órgãos de Estado e não de governo. Que elas não sofrem aquelas pressões políticas que a gente vê em tantos outros órgãos, né? Então, a gente vê um material humano técnico absolutamente competente, a gente vê pouquíssima intromissão política, cargos de gerência exercidos por técnicos concursados de carreira. Isso efetivamente é o que a gente precisa, uma burocracia profissional, tá? Menos política e mais profissional. Então fica aqui o meu reconhecimento e elogio à nossa Receita Federal, ainda que chega dezembro a gente começa a receber as cartinhas das autuações. Mas vamos lá. Eu vou falar de 5 temas sobre os quais eu acho que a gente precisa pensar para saber se a reforma é realmente boa. E, ao final, eu vou contar uma pequena história da mitologia e a gente vai ver como isso tem uma relação absolutamente pertinente com a reforma tributária que a gente está discutindo. Primeiro ponto que eu quero falar é: nós precisamos de uma reforma tributária, não há dúvida disso. Aqueles que defendem a reforma muitas vezes dizem: aqueles que criticam querem continuar ganhando dinheiro com o sistema tributário. Não é isso. Nós precisamos de uma reforma tributária, não há dúvida. O nosso sistema tributário é complexo, inefetivo, custoso, complexo, tudo que a gente quiser. A tributação sobre o consumo, que é o objeto efetivamente da PEC 45, é regressiva, é complexa, é cumulativa, ela não é boa, a atual sistemática. Então, sim, nós precisamos de uma reforma. Eu acho que sobre isso pouquíssimas pessoas discordariam. Precisamos efetivamente de uma reforma. Precisamos de uma reforma ideal, aquela perfeita, a que se faz em Bruxelas, a que se fez no Canadá, a que se fez em Tóquio. Não. A gente pode ter uma reforma brasileira, bem brazuca mesmo. A reforma possível, como disse o Dr. Fernando Mombelli, dentro das nossas características políticas. Precisamos de uma reforma, sim. Esse é o primeiro ponto. Então, antes que qualquer pessoa diga: o Pedro só quer manter o sistema tributário porque assim está bom para ele. Não, digo mais. Como advogado tributarista, meu caro amigo Harrison, tudo que a gente quer são 2 sistemas funcionando concomitantemente. Se o atual é complexo, coloca outro em cima, imagina o número de discussões que a gente não vai ter. Tá? Mas precisamos de uma reforma, primeiro ponto. Segundo ponto, qual reforma? E aqui a gente já começa, então, a ter alguma discussão um pouquinho mais complexa. Eu lembro de um polemista, um escritor inglês do século passado, chamado G.K. Chesterton. Ele era aquele que fazia polêmica com os conservadores e com os liberais, com a esquerda e com a direita, porque ele gostava de incomodar todo mundo. E ele tem uma frase ou uma imagem que me parece ser absolutamente pertinente no caso da reforma tributária brasileira. Ele dizia: os revolucionários querem derrubar todos os postes de iluminação porque alguns não funcionam e instalar os melhores postes de luz que já se viu nesse país. Então, como alguns são ruins, nós precisamos derrubar todos
para que nós tenhamos, daqui 5, 6 anos, o melhor poste de luz que existe. A melhor iluminação. Vai resolver todos os problemas, porque assim nós teremos os melhores postes de luz. O reacionário olhava para os postes de luz que não funcionavam e dizia, não, bom mesmo era aquele lampião que funcionava com gordura de baleia, o passado. É aquilo que nós precisamos. Este não é bom, nem os que querem trocar. Bom é o passado. E ele dizia, olha, eu tenho uma proposta. Quem sabe a gente vai trocando um poste de cada vez, e não precisa ser o melhor poste. Vamos colocar um melhor do que o que aqui está. Quando a gente terminar de trocar o último, a gente volta e troca esse, que já vai estar velho. Se vocês tivessem que usar essa imagem, a atual reforma que está se discutindo, vamos acabar com 5 impostos, 5 tributos. Vamos fazer só um. A gente já vai ver que não é um, né? Já tem 2 e mais o imposto seletivo. Então veja, era 5 para 1, já são 5, mas PIS e COFINS. Doutor Mombelli pode me ajudar aqui. Será que existe dentro da Receita os especialistas em PIS e os especialistas em COFINS, ou será que é tudo a mesma coisa? Então, vamos continuar dizendo que são 5. IBS, CBS e imposto seletivo. 5 para 3. Se a gente quiser ser menos generoso com a reforma, é PIS e COFINS junto, 4 para 3. A gente vai alterar nossa Constituição desse tipo de reforma, acrescentando quase 30 páginas novas de texto, para tirar 4 e botar 3. E vejam, considerem o seguinte, todo o trabalho que vem sendo feito nas soluções de consulta, por exemplo, da Receita Federal, toda a demorada consolidação conceitual feita pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre os conceitos constitucionais, que é serviço, ainda que a gente não saiba perfeitamente, que é faturamento, que é receita bruta, que é folha de salários, tudo isso a gente discutiu e, de alguma maneira, chegamos a alguma solução. Pode ser boa, pode ser ruim, mas a gente não discute mais. A gente vai colocar lá bens e serviços. Pois bem, guindaste é serviço ou a gente vai discutir isso de novo? Não, agora é serviço. Tá bem. É serviço, sim? É? O que vai significar esse serviço? Ou pensem, tem uma alíquota reduzida para serviços de saúde. Dr. Clériston está em plena forma, diferentemente de mim. Provavelmente frequenta academia, não frequenta, Dr. Clériston? Faz força, puxa ferro. Academia é saúde, Clériston? Tem alíquota diferenciada ou não? Opa! A reforma tributária resolve os problemas. Resolve mesmo? A minha esposa é dermatologista. Como vocês podem notar, ela não trabalha com estética, senão eu não teria esse rosto. Estaria muito mais bonito. Botox é saúde? Tem alíquota reduzida? Ah, é saúde mental. Melhora não ter tantas rugas? Opa! Então vejam, o que a gente quer resolver já não mais resolve. É 5 para 3 ou 4 para 3, todas as discussões que vão acabar já não acabam, e aí eu pergunto, qual reforma? O texto atual começou a criar princípios. Vejam que interessante. A gente já fala num uso excessivo de princípios no direito brasileiro. A atual reforma vai lá e cria mais princípios ainda. Cria um que eu aqui desafio alguém achar em qualquer manual de direito tributário já escrito no Brasil, que é o princípio da simplicidade. A gente vai ter na Constituição brasileira um princípio que nunca ninguém sequer escreveu uma linha sobre. O que significa
princípio da simplicidade tributária. Ah, Pedro, seja mais generoso, isso é praticabilidade tributária. Mas então escrevam praticabilidade. Por que a gente vai escrever uma palavra que não significa nada na dogmática do direito tributário brasileiro? Nem na dogmática do direito constitucional? Posso eu depois declarar a inconstitucionalidade do imposto seletivo se ele não for simples? Porque o princípio tem que ser observado. O que significa uma tributação simples? O que é observar a simplicidade tributária? A gente não sabe. Nunca ninguém leu um artigo sobre isso. Por quê? Porque esse é um princípio que não existe. Ele só existe em um lugar. Onde? No texto da reforma. Muito bem. Então a gente vai ter que, do zero, começar a construir conteúdo normativo por princípio. Outro princípio que se colocou, o princípio da manutenção arrecadatória. Não vai haver redução de arrecadação. Ah, é? Não vai. Não. Tá bom. Por que não? Não pode? Se a gente tiver uma redução drástica nos custos dos serviços públicos, não pode reduzir, 50 anos. Alguém inventa uma tecnologia, a gente não fica mais doente, saúde pública não consome mais bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais. Não. Vamos manter a arrecadação. Por quê? Porque esse é um princípio constitucional, está lá. Vejam, a gente precisa então, de alguma forma, pensar, qual reforma? A gente precisa de uma. É essa que a gente quer? Será que não tem outras que a gente poderia pensar? Será que a gente não poderia começar de forma mais modesta? Melhorando uma coisa aqui, melhorando uma coisa ali? Não nos esqueçamos, hein? O sistema tributário que a gente tem hoje, Dr. Mombelli, foi feito durante a ditadura militar. Por quê? Porque a democracia tem dessas coisas. Vem o Pedro Adame aqui e fica falando mal de uma reforma. Pois bem, será que é essa reforma mesmo? Ela vai alterar drasticamente a nossa Constituição. E a gente não sabe muito bem de que forma. Alíquotas semelhantes para produtos e serviços, bens e serviços. Será mesmo que a manicure, a cabeleireira, o eletricista, o padeiro, tem que pagar a mesma alíquota que a Votorantim, a Ford, a GM, a Braskem, pelos produtos que fazem? Será mesmo que 27% sobre a manicure e 27% sobre o produto químico é o ideal? Será mesmo que 27%, podendo chegar a 30%, sobre o eletricista, aquele que bota azulejo, o pintor, não vão gerar, meus caros, uma corrida para a informalidade? Ah, não, nós temos como controlar posteriormente, por meio do Pix. Tá bem. Tá ótimo. Aí nós vamos tratar de autuar o pintor, a manicure, a cabeleireira. Mas o problema de base continua. Será mesmo que fabricar chapas de aço, vergalhões de aço, chapas de metal, milhões e milhões e milhões e milhões de, enfim, litros de produtos químicos,
tem que ter a mesma alíquota de pintar a unha? Não é possível. Não me parece ser algo razoável. Na Europa se faz assim. Tá bem. É verdade. Mas aqui tem que ser assim? Bom, a gente tem que pensar. No mínimo a gente tem que pensar. Só porque se faz lá, não é necessariamente bom. Dr. Harrison morou lá fora, sabe? As coisas são boas lá, são ótimas. Né? É a famosa frase do Tom Jobim, não sei se a gente pode falar palavrão aqui, mas depois a gente corta na edição. Tom Jobim foi morar em Los Angeles e voltou correndo ao Brasil. Perguntaram, mas Tom, por que tu voltou ao Brasil? Los Angeles é ótimo, mas é merda. O Brasil é uma merda, mas é bom. Então, veja, se está lá, talvez não sirva para nós. Talvez a gente tenha que pensar numa tributação brasileira. Talvez. Terceiro ponto que eu quero falar é o da centralização administrativa. Obviamente que eu não vou me arriscar aqui a falar muito sobre isso, na presença do Dr. Fernando Mombelli. Mas vejam, somos um país continental, com realidades regionais as mais diversas. O norte é diferente do nordeste, que é diferente do centro-oeste, que é diferente do sudeste, que é diferente do sul. Nós vamos centralizar essas necessidades e ficar transferindo dinheiro de um para outro. Mas quem é o um? É a União. É isso mesmo que a gente quer? Centralização administrativa num país que já sofre com um federalismo absolutamente assimétrico, com um fortalecimento da União como nunca se viu antes? Será que é isso que a gente quer mesmo? Vejam, ninguém coloca em dúvida aqui a seriedade das pessoas que farão parte do Conselho Federativo, jamais. Mas a gente quer que o dinheiro vá para Brasília para depois voltar? Não podemos fazer o split? Não, está tudo bem, a gente pode. Mas, por um milissegundo, esse dinheiro vai ficar na conta de alguém, que não será o município de Itabuna, nem o município de Passo Fundo, qual eu sou, minha origem. Vai ser arrecadado por alguém, e depois haverá repasses. É isso mesmo? Se a gente olhar o artigo 30 da Constituição, e essa é uma crítica que se faz à inconstitucionalidade da reforma do atual PEC, lá está escrito, competência municipal, Dr. Harrison, cobrar os impostos de sua competência. Qual? O ISS. Ah, não vai mais existir o ISS. Tá bem. Isso viola ou não a estrutura federativa imaginada em 1988? A gente tem que pensar. Por quê? Porque o artigo 30 determina isso. Cobrar os impostos de sua competência. Será que a gente pode confiar num sistema que seja tão à prova de interferência que alguma rusga política não gere algum tipo de atraso no repasse? Ou algum tipo de exigência que algum município menor não consiga cumprir? Talvez os senhores e as senhoras venham de um município pequeno, saibam as dificuldades que passam as administrações municipais de municípios pequenos. Isso sem falar, óbvio, na representação, porque aí a gente nem para, né? A gente vai 5 dias falando. A emenda, a proposta de emenda fala em todos terão assento. Todos. Ótimo. Alguém já tentou, um grupo de amigos, fixar uma data para um jantar? Se for mais de 5, a gente não consegue nem saber que dia vai ser. Muito menos o cardápio.
6.000 municípios, um pouquinho menos, vamos lá, 5.500 municípios. Vejam, tem um aspecto muito importante, que é qual? Na estrutura federativa, todos são iguais. Uns são mais ricos, uns têm mais território, uns têm mais população. Mas a estrutura federativa, todos são autônomos. Não é isso, professor Harris? Autonomia. Aí eu vou escolher um critério, população. É um bom critério? Talvez seja. E aí como é que a gente faz? São Paulo vai dominar tudo? São Paulo, Rio e Minas. Bahia também é grande. E aí? Esses 4 vão dominar. Como é que fica o norte? Qual o critério que a gente vai usar? O norte pode dizer, não, a gente quer usar território. Território é um bom critério? E os estados do Nordeste vão dizer, não, território não é bom. Qual é o critério para fazer a representatividade? É um misto de tudo? Será que esse é efetivamente um bom critério? E ao final, vamos imaginar uma situação utópica. E se der empate, como é que desempata esse negócio? Qual critério vai ter que desempatar? E pense, conflitos vão ser julgados por quem? Pela Justiça Federal? Interessante isso. A gente vai esvaziar os estados? Esvaziar ainda mais os municípios? Pensar nisso. Quarto ponto que eu quero falar é relativo a isso. É o da igualdade federativa. Vejam, uma estrutura federativa não existe hierarquia. É por isso que todos são autônomos. É uma união indissolúvel de estados e municípios. Muito bem. Se eu sou autônomo e não existe hierarquia dentro das minhas competências, como pode que vai ter um órgão do qual eu sou um voto de 5.600 que pode decidir questões relativas à minha competência? Eu sou autônomo. Como é que vai ficar isso? O que significa, então, autonomia federativa a partir de agora, em matéria tributária? Ah, Pedro, deixa para IPTU, ITBI. Pois aqui talvez um procurador municipal, não sei se conhecem algum, eu conheço o Dr. Harris, posso nos dizer qual é a relevância do IPTU e do ITBI nos orçamentos municipais. Imagino eu que não seja tão grande quanto o ISS. Muito bem. Então a gente vai pegar a maior fonte e dizer, essa autonomia aqui, ó, essa que é a sua maior fonte de receita própria, essa o senhor não detém mais autonomia, é Conselho Federativo. Tá, e agora? O senhor tem um voto. Ah, o voto de Itabuna é igual ao do município de São Paulo? É. Não, calma, depende. Depende do quê? Depende do critério escolhido. Sim, mas o imposto é meu? É, sim. Mas quem manda é o Conselho Federativo. E agora? O que a gente faz com essa informação? Quem manda? Vamos imaginar que o Conselho Federativo, Dr. Clériston, resolva reduzir a alíquota. Aí, vai lá, reduz a alíquota. Ou cria sistemas, enfim, que acabe prejudicando o repasse ao município de Itabuna. E Itabuna diz, não, eu discordo. É que o senhor perdeu a votação. A votação foi 4.000 a 1.600. Disse, não, mas aqui, veja, esse é o meu imposto. Fica quietinho e não reclama, cara. É essa a resposta que a gente vai dar para os municípios que não concordarem? É maioria? Porque vejam, dependendo do critério, meus caros,
os pequenos municípios vão ser muito prejudicados, dependendo do critério. Vai ser qual o critério? População? Só população? Enfim. O quinto ponto que eu quero falar é da diferença fundamental entre texto da PEC e as promessas que se fazem sobre a PEC. Vejam, a gente vai ter um aumento de 15% do PIB nos próximos 10 anos, já viram isso, né? Vamos ter questões muito boas. O Dr. Mombelli mencionou, não cumulatividade plena e direta, em prazo razoável. Aí surgem os 60 dias. O Dr. Mombelli disse, olha, não está na Constituição. Os 60 dias, a gente está trabalhando com esse prazo. Perfeito. Esse dinheiro gira em favor do contribuinte no mercado financeiro? 1%, Selic? Ou fica parado? 60 dias. E se não forem 60 dias, forem 180? E se não forem 180, forem 360, e só a partir do 360º, 60º é que começa a correr correção, como é atualmente? Pode ser? A gente não sabe, não está na Constituição. A gente tem uma promessa. E se não for assim? Não vai estar na lei complementar. Opa! Vai estar na lei complementar. E aqui eu gostaria que os senhores e as senhoras me ajudassem. Como? Da seguinte forma. Abrissem no site do Planalto a Lei Complementar 87, a famosa Lei Candir, e olhassem o artigo 33 da Lei Candir. O que diz o artigo 33? Todos aqui que estão um pouco mais familiarizados com o ICMS vão saber. É o que trata dos créditos de ICMS para algumas questões. Então, a lei surge em 96 e eles dizem, olha, os créditos X, Y e Z, você poderá usar ele em 98. Em 97, eles dizem, 98 não vai dar. E mudam, mais 3 anos. Mais 3 anos depois, eles mudam de novo. Mais 3 anos depois, eles mudam de novo. Mais 3 anos depois, eles mudam de novo. Para quando estão os créditos que são direito do contribuinte? Para quando eles estão agora? 2033. Qual é a garantia de verdade que nós temos que os nossos créditos, na lei complementar que surgirá, não vão sofrer a mesma restrição que sofrem hoje com a lei complementar do ICMS? Com a Lei Candir. Qual é a garantia que nós temos? Nenhuma. Por quê? Porque a nossa Constituição atualmente também determina que o ICMS é não cumulativo. E manda para a lei complementar. E o que a lei complementar faz? Artigo 33. Para aqueles que não estão acreditando em mim, olhem o artigo 33 da Lei Candir. Façam isso agora, não tem problema. Um monte de gente olhando o celular, não tem problema. E depois vão lá na Constituição e vejam. O ICMS é não cumulativo? Sim. O IBS vai ser não cumulativo? Vai. Nos termos da lei complementar. E aí, Clériston, dá para confiar? A gente confiou. Vamos confiar de novo? Vamos. Por quê? Porque agora é diferente. É mais ou menos quando uma mulher, né, manda eu emagrecer, eu vou no nutricionista e me inscrevo na academia. Ela diz, olha, tu já fez isso tantas vezes, não, mas agora é para valer. Como vocês podem ver, não era para valer nem das últimas 20 vezes que eu prometi para ela. Por que agora vai ser diferente? O que nos garante que agora vai ser diferente?
Os estados não vão precisar mais de recursos, porque, vejam, a justificativa da prorrogação do artigo 33 é a necessidade preemente de recursos dos estados. Nós vamos solucionar o problema financeiro dos estados? Porque, vejam, o estado do Rio Grande do Sul paga precatórios com 20 anos de atraso. Isso vai ser solucionado? Porque a não cumulatividade pode também afetar isso, né? Vai faltar ainda mais dinheiro. Se a gente tiver que devolver para o contribuinte. E aí, eu pago precatório de 20 anos ou devolvo para o contribuinte? O Estado do Rio Grande do Sul parcelou durante bons meses o salário de professores e policiais. Devolvo para o contribuinte o seu crédito ou pago o salário de professor e policial? Não, agora é diferente, Harrison. Por que é diferente? O outro ponto que eu queria chamar a atenção, um tema que eu gosto muito, e aí eu prometo que eu estou quase acabando, é o imposto seletivo. Vejam, é um imposto absolutamente aberto, que nós não sabemos sobre o que incide, que é para a promoção da saúde e do meio ambiente. E agora já incluíram outras coisas. Vejam, eu repito, a gente vai cobrar o quê sobre o quê? Açúcar faz mal à saúde? Faz. Pode ter imposto seletivo sobre açúcar, se está na cesta básica? Manteiga faz mal à saúde? Não sei, depende. Está na cesta básica. Na verdade, está banha lá, né? Uma lei muito antiga. Mas vejam, o que significa saúde? Imposto seletivo para melhorar, né, para proteger a saúde. A gente tem IPI sobre o cigarro, vamos meter o imposto seletivo sobre o cigarro. Esse aqui pouca gente discorda. Ah, bem? Consegue imaginar tudo que faz mal à saúde? O que significa, então, esse imposto seletivo? A gente vai trocar 5 por 3 e 1 que a gente não sabe sobre o que vai incidir, nem a alíquota. Para proteger o meio ambiente. Hoje no almoço alguém comentava que os carros elétricos têm baterias que são altamente nocivas ao meio ambiente quando precisam ser descartadas. E agora a gente fica na dúvida. O carro elétrico é bom ou ruim para o meio ambiente? Porque ele só funciona com bateria. Aí ele não polui porque não é combustível fóssil. Mas quando eu preciso descartar a bateria, ele é ruim. E agora? O imposto seletivo incide não sobre o carro, mas sim sobre a bateria do carro. É isso? Como é que funciona daí? Na Europa há uma grande discussão sobre poluição visual e dano ao meio ambiente pelos cataventos da energia eólica. Mata os pássaros. E é feio de olhar. Vai ter imposto seletivo para a poluição visual que eles causam? Ou para a proteção do meio ambiente? Ou a gente não vai cobrar porque é bom, porque é energia renovável? Os senhores e as senhoras estão entendendo o que eu quero dizer? Não é fácil definir essas coisas. Essas questões são multifatoriais, elas são multidimensionais. Eu vou fazer um imposto seletivo sobre o quê? A Constituição não diz. E aí? Como os senhores e as senhoras sabem, a gente foi retalhando e grupos de pressão e interesse conseguiram colocar muitas coisas dentro do texto constitucional. Então a gente já tem uma redução, pelo menos 8 itens, 8 setores já conseguiram incluir as suas reivindicações dentro do texto constitucional. E aqui então eu finalizo com a história de Teseu. Teseu era filho de Edra e Poseidon. E ele levou, enfim, um minotauro, que é aquele que é metade touro, metade homem, precisava, para não atacar Creta, 10 jovens do sexo masculino e 10 jovens do sexo feminino por ano. E ninguém conseguia matar o minotauro. Teseu, então,
pegou a espada, foi e matou o Minotauro, para que Creta não precisasse entregar então 10 jovens, 20 jovens, todos os anos, para o Minotauro. O problema é que a viagem de volta levou 50 anos. É mitologia, tá, pessoal? 50 anos. E na viagem, Teseu teve que trocar todas as madeiras do seu navio, trocando a última apenas quando chegou em Creta. Plutarco, escrevendo sobre isso, então diz: aquele navio que chegou, que partiu, e que durante a viagem foram trocadas todas as madeiras, é o mesmo navio que chega? Ou já é outro navio? E esse então é conhecido como o paradoxo do navio de Teseu. Quando eu troco todas as partes de algo, eu ainda tenho aquela coisa originária ou não mais? A pergunta que eu faço é uma pergunta sincera. Com todas as mudanças que nós fizemos na PEC 45, e que ainda farão no Senado e depois na Câmara de novo, nós ainda estamos falando da reforma tributária que foi propagandeada, ou já é outra reforma tributária? Porque vejam, lá atrás, o que se dizia? Não haverá isenções, alíquota única para tudo. Lembra, doutor Mombelli? Uma alíquota para tudo, sem isenções. Subvenções para a cesta básica, ponto final. Subvenção direta, não pode ter isenção, ponto. Lembro claramente do Dr. Bernardo Api, num evento que fizemos sobre reforma tributária, dizendo: isso vai resolver o nosso problema. A gente vai dar subvenção, vai saber qual é o custo, porque isenção a gente não tem como calcular, e vai dar certo. Atualmente o que a gente tem? Um monte de setores com tributação favorecida. A previsão, sim, de isenções. E o imposto seletivo. Então, meus caros, assim como Plutarco perguntou sobre o navio de Teseu, se aquele navio que não tinha mais nenhuma madeira do navio originário, eu pergunto aos senhores e às senhoras, essa reforma que a gente está discutindo, ainda é aquela reforma que se defende? Pela atenção, muito obrigado.